Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje não é trazido através de nenhuma doação, mas é um assunto que eu queria falar já há um tempo, né? Eu tenho observado já há muito tempo no meu círculo social e acredito que vocês também tenham observado, até mesmo no público em geral, né? E em outros criadores de conteúdo. E o assunto, como vocês viram aí no título, é por que os homens mudam depois que estão namorando, né? Mas antes de iniciar o vídeo, devo dizer a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal de tema livre e ganhar acesso a vídeos antecipados de forma vitalícia através de um cargo no meu servidor do Discord, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Mas se quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, vocês podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. E cara, esse negócio do homem mudar depois que ele começa um relacionamento é uma coisa tida como tão natural para a nossa sociedade que ninguém mais fala, sabe? É como se fosse assim a norma mesmo. Muitas vezes é até erroneamente admitido como, sei lá, um processo de amadurecimento do homem. Mas quando a gente para observar de fato, a gente percebe que não é amadurecimento, é pura doutrinação. O cara, ele é doutrinado dentro do relacionamento. Olha, eu não acompanho esses criadores de conteúdo e nunca acompanhei, tá? Já devo ter visto um vídeo ou outro deles, mas nunca acompanhei de fato. Mas eu ouvi dizer, né, que esse é o caso de criadores como Michael Kister, como Gabriel Breyer e o próprio coach do Campari, né, o polêmico coach do Campari. E vários outros criadores de conteúdo, não só do YouTube, né? Alguns do Twitter também, uma galera que é mais do Instagram e etc., que tinha um discurso muito mais áspero, né, antes de começarem a se relacionar, e magicamente, depois que foi descoberto que eles estavam namorando, que apareceram lá com uma honradinha, e eles até expõem isso na rede social deles, né, o discurso muda da água pro vinho, velho, como o próprio Michael Kister, que fazia memes extremamente pesados com feministas e mulheres e tal, que diziam até que eram conteúdos ofensivos. E vocês sabem o que, né? Aquela palavra com miso. Disseram que depois ele foi fazer um vídeo ali se desculpando, sabe? Com a honrada ali do lado, que inclusive é bem o estereótipo, né? Que ele zoava. E o mais engraçado é que o coach do Campari também, né, velho? Ele não chegou a pedir desculpas e tal, mas ele metia o pau em certa idade, né? A tal da wall. E não, depois dessa idade já não é mais aquela coisa. E aí metia o pau em tatuagem, cabelo curto. E o semblante da nova honrada dele é exatamente esse. Quanto ao Gabriel Breyer, eu já ouvi menos falar ainda, tá? Eu só ouvi de relance. Novamente, eu não acompanho esses criadores de conteúdo e na verdade eu não tô aqui nem pra fazer fofoca a respeito disso, que vocês sabem que esse não é o caráter do canal. Pô, no meu tempo livre eu não quero ficar sabendo de fofoca de famoso, cara. Ou de influenciador, ou de criador de conteúdo. Pô, tô jogando meu videogame e ouvindo meus e-books. Vendo as lives aqui e os vídeos dos canais parceiros e acabou. Eu tenho mais o que fazer, mas eu tô usando esses exemplos aqui como exemplos generalistas, que são aqueles que todo mundo conhece, tá? É claro, vocês também devem estar puxando na memória de homens que vocês conhecem, de amigos seus, conhecidos seus, que se comportaram dessa mesma forma. Todo mundo conhece pelo menos uma dúzia de caras assim. E aí eu tô aqui para justamente devanear um pouco a respeito do porquê isso acontece. Na minha opinião, isso acontece por 3 fatores, tá? Vocês já conhecem também o caráter do canal, pelo menos se não caíram aqui de paraquedas recentemente, que é o que eu gosto de buscar o máximo de evidências possíveis para explicar uma coisa. E quando entra no comportamento humano, que é o foco desse canal aqui, existem 3 evidências primordiais, que é uma biológica, uma psicológica e uma social. Vamos então à evidência biológica, uma evidência puramente evolutiva, tá? Ao longo da história humana, o homem ele evoluiu para servir as mulheres, simples assim. Tem muito cope a respeito disso, principalmente tradicope, né? Do tipo, não, veja porque os homens eram líderes, porque os homens, antigamente eles eram grandes guerreiros, antigamente eles eram grandes governantes, e eram as mulheres que eram lideradas e dominadas e blá blá blá. Puro cope, cara. Porque vejam bem, essa daí já é uma evidência sociocultural, tá? Um dos 3 pilares da construção humana, mas que facilmente se conecta com o pilar evolutivo e biológico também. Vou precisar de muita atenção de vocês para vocês entenderem. Olha, na Grécia Antiga, por exemplo, o valor do homem era medido a partir de ter família e filhos, tá? Era o pater familias. Ele só era considerado um cidadão funcional da polis se ele tivesse mulher e filhos. E sustentasse muito bem essa mulher e filhos, né? E o que faz o Tradicope surgir é justamente a autoridade que o paterfamilias tinha sobre a sua família.
Ah, porque a mulher não poderia sair de casa sem um homem, né? Nem que fosse o irmão, se ela não fosse casada ainda. Ah, porque a mulher era totalmente submissa ao homem naquela época. Tudo bem. Só que ainda assim o homem ele não poderia viver desvencilhado do feminino. Ele não teria valor social se ele escolhesse, né, não se casar, por exemplo, ou não ter filhos. E convenhamos, a questão da obediência e da submissão era meramente uma troca pela proteção e provisão. Era meramente justo. Se você parar para pensar e tirar a questão moralista, a questão saudosista e nostálgica da tua cabeça, tu vai perceber que os riscos e os custos eram muito mais altos para o homem. Isso em todas as civilizações. Por exemplo, um pouco mais à frente, no Império Romano, né, uma civilização muito mais marcial, o valor do homem era medido através da guerra. Através de o quão bom guerreiro ele era. E um bom guerreiro nada mais é do que um homem que defende mulheres e ricaços, né, mulheres e políticos. E crianças, né? Porque pare para pensar, se todos os homens são medidos a partir do quão bons guerreiros eles são, esses guerreiros não precisam de defesa, eles estão lutando lado a lado, né? E só quem não luta é que precisa de defesa. Quem não luta são os velho rico, né, os políticos, as mulheres e as crianças. A gente pega culturas nórdicas também. O valor do homem também era medido por provisão e proteção. A gente vai para a época medieval, a época onde surgiu aquela coisa de heroísmo, marianismo, surgiu bastante por conta da ascensão do catolicismo. Foi ali também que surgiu o trovadorismo, né, o amor cortês e tudo mais. O valor do homem ainda era medido pelo serviço que eles faziam às mulheres, mas esse serviço era um serviço muito mais provisão emocional. Uma coisa mais romântica foi surgindo ali, né? Mais coisa de trovador mesmo. Um serviço muito mais poético, romântico e tal. Quando a gente vai para épocas vitorianas, a gente começa a perceber isso também muito mais forte. E no mundo de hoje, né, que é o mundo mais pacífico que já existiu, nós estamos percebendo que o valor do homem está sendo medido também a partir do serviço ao feminino, porém é um serviço que é ainda muito mais romântico, mas acima de tudo político. Sim, um serviço político. Por quê? Porque as pessoas hoje elas estão fazendo guerra através de narrativa. As nossas guerras não são mais com armas, elas são com diálogo, com palavras, né, com mídia, com câmeras. E não se enganem, é uma guerra como qualquer outra. A diferença é que a violência não é mais física, né? E aí você vê, aqui no Brasil, por exemplo, o povo ele acordou mais para essa coisa de política lá para 2013, né, 2014, talvez até antes. Foi ali que a gente começou a importar essa mais forte, né, essa coisa de feminismo, essa coisa de liberação feminina, e liberdade sexual, e igualdade de gênero, e todas essas coisas que a gente está bem familiarizado hoje em dia. Então não é difícil a gente concluir que esse serviço masculino ao feminino ele está ocorrendo dessa forma, de forma política. De forma que quando o cara ele começa a namorar, ele começa a se moldar à opinião política da sua honrada, porque existe uma pressão social para isso e também existe um fenômeno psicológico que ocorre na cabeça do homem, que é o simples fato de que o homem ele quer ver a sua parceira feliz, como diria o Pondé, né? Se o cara ele gosta o suficiente da parceira dele, ele vai querer ver ela feliz. Até porque, convenhamos, uma parceira infeliz, ela não dá o que o homem quer. Que é o carinho, o aconchego, toda aquela validação e também o delicioso sexo, né? Cara, eu canso de ver andando nas ruas, assim, pelos bares, restaurantes e tal. Dá pra ver, assim, na cara da mulher se o parceiro dela, seja namorado ou marido, ele vai molhar o biscoito aquela noite ou não. Se ele vai conseguir, né? Irmão, se ela tiver de perna cruzada, braços cruzados, que é inclusive uma sinalização física, né, de que ele não pode ter acesso às regiões ali que estão sendo cobertas por esses membros, se é que você me entende, é realmente um bloqueio para as áreas mais interessantes ao homem, mano, já era. Se você vê ali braço cruzado, perna cruzada, já foi, irmão. E dá pra perceber também na cara do Miqueias que ele fica extremamente ansioso, sabe? Ele fica extremamente mal com aquela situação, jogando toda a responsabilidade em cima de si, pensando, poxa, o que é que eu fiz de errado? Será que eu poderia ter feito melhor? O que eu posso fazer pra reverter essa situação? Meu irmão, e o pior é quando ela não olha nos olhos dele, né? Ela vira pro lado, assim, olha pra outro lugar e tá com bicão. O famoso bicão também é um sinal muito forte. Mas a questão das pernas e braços cruzados é uma coisa muito mais extrema, né? Isso acontece quando ela está muito, muito chateada. Esses sinais aí são mais óbvios, né? O bicão ele não é tão óbvio, mas ele é muito mais recorrente, principalmente se ela tiver com a cara no celular. E meu irmão, tu pode observar, tá? Isso é muito comum.
Então tem todos esses fenômenos, né? Um fenômeno biológico, assim, de que os homens que mais fizeram mulheres felizes, mais receberam delas acesso à reprodução. E esses que se reproduziram passaram para os seus filhos uma necessidade de agradar mulheres, porque se eles buscassem a própria satisfação dentro de si de fazer mulheres felizes, é muito capaz que ele consiga também acesso à reprodução e vai assim, né, passando essa genética adiante. E perceba que isso é um fenômeno psicológico que é passado de geração em geração. E a partir daí, isso se torna também um fenômeno cultural. A cultura não é nada além de uma ação repetida por várias pessoas num grupo. Então, os homens, naturalmente, eles têm essa vontade de agradar a parceira deles por uma determinação reprodutiva, evolutiva. A gente sabe muito bem que mulher entediada, mulher chateada, não oferece ao cara o que ele quer, que não é só sexo, tá? Tem muito esse corpo na nossa comunidade também, de que o homem ele só se importa com sexo, é tudo questão de libido e tudo mais. Isso é ruim porque não só legitima aí um argumento de que homens são predadores, né? São bestas da libido, e isso é um problema porque faz os homens não enxergarem que eles também têm uma enorme carência afetiva, tá? Uma enorme necessidade romântica, talvez até maior que a das mulheres, e também legitima esses argumentos aí, né, anti-homem, de que os homens eles só pensam em sexo, que eles são potenciais isso e aquilo, e blá blá blá. Então, para o homem é especialmente gratificante ver uma mulher simplesmente feliz pela presença dele ou pelo que ele pode oferecer, né? Você vê, por exemplo, na nossa comunidade a noia da atração genuína. O argumento da atração genuína é todo esse. A mulher está feliz por estar com o homem em si, né? E o argumento da atração genuína é de que simplesmente o homem é bonito e isso deixa a mulher muito feliz, muito atraída e tal. E os caras confundem que eles são a própria beleza, entendeu? Como se assim... Ela está feliz porque eu sou belo, logo ela está feliz por estar comigo. Não, ela está feliz, ela está atraída porque você oferece a ela um valor social. A beleza, ela é um valor social. Estar com um homem belo, né, dá uma gratificação muito grande em relação ao grupo. É por isso que o cara bonitinho, ele sempre vai ser apresentado para a família, para as amigas, vai querer tirar foto toda hora. Como eu já falei, né, o cara bonito numa ilha deserta não tem tanto valor assim não, cara. Um cara bonito sem ter a quem mostrar, sem poder dizer para a sociedade, olha só, eu consegui atrair esse homem tão bonito assim, não tem tanto valor. Essa é uma realidade. E a gente vê, inclusive, no mundo tão fútil e tão exibicionista como o de hoje, né, nas redes sociais, etc. Então o homem ele tem essa necessidade afetiva de fazer a mulher estar feliz do lado dele. É o que leva, por exemplo, caras a assinarem OnlyFans, tá? E geralmente, como essas próprias plataformas, aí, o Privacy e tudo mais, mostraram, são homens casados que tendem a assinar esses conteúdos. Sim, a maioria dos assinantes dessas plataformas são homens casados, né? Que quebra o mito de que a maioria dos consumidores desses conteúdos pagos são homens jovens, assim, geração Z, sabe? Adolescentes, virgões que ficam tocando uma no quarto o dia inteiro. Não, são homens casados. E segundo os próprios censos, a maioria dos casados do Brasil são geração X e geração Y, homens mais velhos, já de seus 30 anos para frente. Isso porque esses homens, dentro do casamento mesmo, já foram condicionados a satisfazer suas parceiras e achar que a satisfação delas é baseado única e exclusivamente em provisão financeira. E muitas vezes ele está num casamento morto, né, num casamento velho, desgastado, mas ele foi condicionado a encontrar satisfação e validação em satisfazer uma mulher. E já que ele já não consegue mais satisfazer a mulher dentro de casa, pelos motivos que eu expliquei no vídeo anterior, inclusive, porque, bom, é um relacionamento desgastado, já está óbvio, né, a obviedade é uma coisa que simplesmente mata o interesse feminino. Não tem mais o que esse cara possa fazer, tipo, surpreender, fazer viagens e não sei o que, reavivar o fogo da paixão. Cara, isso aí é mito puro de tradicom mesmo, né? Dessa galera que acredita na santidade do casamento e na união espiritual e como é sagrado um homem com uma mulher e não sei o que. E aí fica condicionando a si mesmo, às vezes outras pessoas, a viver uma vida deplorável, uma vida chata, uma vida onde os dois não se suportam, simplesmente para manter um casamento cansado, uma união ali onde ninguém mais se aguenta. E é uma tortura eterna, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Convenhamos. E aí dá no que dá, né? Isso também tira esse mito de que o homem casado, o homem que se relaciona há muito tempo, ele não tem problemas com a sua vida sexual ou afetiva. Cara, convenhamos, o homem casado hoje, ele é o que menos tem acesso a sexo e o que menos tem acesso a afeto.
Tá? Os homens casados que eu vejo aí, eles estão sofrendo com a escassez afetiva e escassez sexual, cara. A mulher dele, a esposa, né, simplesmente não tá nem aí pra ele. Como diz o ditado, né? Se casar é a forma mais cara de se tornar incel. Isso se você for um cara fiel, né? Igualzinho teve uma polêmica aí no Twitter de um cara casado que foi pego numa câmera aí de elevador, né? Apalpando uma mulher assim quando ela saía do elevador. Meu irmão, esse cara tá ferrado, ele destruiu a vida dele, entendeu? E o cara era casado, com filho e tudo. A gente pega esses boomers, por exemplo, geração X também, os mais pervertidos, que tem esses grupos de pornografia no WhatsApp, né? Cheio de coisa bizarra e tudo mais. Tudo cara casado, velho. Aí eles curtem também ir pra Casa da Luz Vermelha, inclusive a Casa da Luz Vermelha de Mulheres 2.0, né? Se é que você me entende. Então aí, muitos deles casados, mas uma vida deplorável. E sempre a serviço da deusinha que ele tem dentro de casa, né? Isso por quê? Porque esse homem já foi completamente doutrinado, meu parceiro. Ele foi reduzido a isso que ele é hoje. E não é muito comum a gente ouvir, inclusive, dos nossos pais ou tios ou de caras mais velhos, né? Ou, dependendo da sua idade, até de amigos seus, que antes do casamento ele era muito diferente, que ele vivia a vida muito melhor, ou que ele se arriscava mais e não sei o quê. E aí a forma com que ele tem de copar com a vida que ele está vivendo hoje é simplesmente dizer que depois que eu me casei eu me aquietei, né? Depois que eu me casei eu passei a viver uma vida mais tranquila, eu criei consciência, né? Tomei juízo e tal. Daí eu penso assim, tu não poderia fazer isso sem ter virado esse capacho que você virou? É claro que eu não digo isso, né? Mas eu penso. Porque veja que o amadurecimento é uma coisa que mais vem com a idade, com a vivência, do que necessariamente com o casamento. Mas o cara, ele tem que justificar a escolha dele de uma vida deplorável associando um processo de amadurecimento natural num ser humano a ter uma mulher e filhos. Porque não contaram isso a ele, não contaram que o processo de amadurecimento não depende de mulher e filhos, muito pelo contrário. A maioria dos homens casados que eu vejo, eles são completamente imaturos emocionais. Eles são dependentes, eles são medrosos, né? Medo de perder a parceira, estão sempre ansiosos, não tem nenhum tipo de emancipação, acha que não consegue viver, né? Se perder a mulher e filhos. Então o amadurecimento é independência. Esses caras não são independentes, podem ser financeiramente, podem ser socialmente, olhe lá, né? Mas emocionalmente eles não são. E aí o homem, ele acha, né, ele foi doutrinado a achar que perder os hobbies dele porque a mulherzinha não gosta é algum tipo de amadurecimento, porque os hobbies dele eram coisas infantis. Sair com os amigos é uma coisa infantil, sabe? Ter uma vida social além da sua família é uma coisa infantil e é uma coisa que, se ele largar, ele vai se tornar mais maduro. Agora, veja o poder, né? O poder da retórica na cabeça do homem, como ele se convence dessas coisas estúpidas e se torna literalmente um escravo. O cara é condicionado mesmo a acreditar que ter tempo para si e viver com liberdade e fazer as coisas que ele quer no momento que ele quer é imaturidade. Olha, eu entendo que quando você decide botar outras pessoas na sua vida, ter filhos, se casar e tal, você concorda, né, na teoria, em ter algum tipo de disciplina e dar satisfação para o seu parceiro ou parceira, dizer aonde tá, para não deixar as pessoas preocupadas e blá blá blá. Você concorda com isso, né? A maioria dos relacionamentos é assim. Mas tratar isso como algo moralmente superior, mais maduro, é puramente golpe para se convencer de que você é melhor do que as pessoas que não escolheram esse caminho. Não tem ligação nenhuma isso aí, velho. O homem casado, o homem que se relaciona, ele não amadurece mais. Ou pelo menos não em associação ao relacionamento, entendeu? Então, simplesmente porque o cara escolheu essa vida, agora resta a ele justificar que essa escolha foi boa, associando o seu processo de amadurecimento, de melhora como homem, a ter uma mulher do lado. O que não faz sentido absolutamente nenhum, né? Como é que uma mulher que não sabe nada do que é ser homem vai te ensinar ou sequer te estimular a se tornar mais homem? É um tradicope feião assim mesmo, que os caras eles pegam qualquer desculpinha, qualquer narrativa que não faz sentido nenhum para justificar uma vida deplorável que eles estão levando. É bizarro. Isso por quê? Porque ele vê todo mundo fazendo isso, porque tem uma pressão sociocultural em cima dele, porque tem uma pressão biológica em cima dele também. A psicologia dele só se sente validada se tiver uma guriazinha do lado dele satisfeita. Às vezes nem isso, né? Às vezes a deusinha que ele tem dentro de casa tá completamente entediada, provavelmente já tá vendo outro, mas ele mantém ali a provisão e a proteção acontecendo, né?
Ele mantém a geladeira cheia, as contas pagas, o teto sobre a cabeça. É claro, isso não é o suficiente para manter uma mulher satisfeita hoje em dia, a gente sabe muito bem. Pode ser no começo do relacionamento, mas logo logo ela vai querer mais. Foi o que eu falei, né? A obviedade mata as fortes emoções. Sabe? Aquela coisa de você conhecer tudo sobre o seu parceiro e já cair no cotidiano e de não ter nada mais novo para se descobrir. É a mesma pessoa, é uma pessoa óbvia. O homem ele não consegue entender muito bem isso porque a obviedade, a conhecer a parceira cada vez mais, instiga o homem, né? Já a mulher é o contrário. Quanto mais ela vai descobrindo do homem, quanto mais vai caindo na obviedade, ela costuma se afastar. Então foi o que eu falei. Por regra, tá? O espírito feminino ele é repelido pela vida 2. Tem um reloginho biológico ali de data de validade para relacionamento dentro de cada mulher. E aí a gente vai entendendo perfeitamente porque quando os caras namoram, eles começam a mudar da água pro vinho, tá? E até mesmo opiniões que eram muito fortes neles. Comportamentos, né? Posicionamentos e tal. Convenhamos, não é por convencimento a partir de argumentos. Não é simplesmente porque ele abriu a mente e a moça o convenceu através de lógica. Não, é puramente emocional, velho. Tem muitos caras que viram esquerdistas, que viram comunistas, que viram feministas depois do relacionamento. Isso por quê? Simplesmente porque se ele discordar, se ele usar os argumentos de direita, patriarcais, entre aspas, né, que ele tem, meu irmão, vai ser braços e pernas cruzadas, vai ser bicão e olhar para o lado contrário. Ficar no celular o dia todo e aí o cara não consegue a validação dele. Novamente, não é só sexo, tá? Quem dera fosse verdade que os homens quisessem só sexo. Poxa, eu ia pular de alegria se esse fosse o caso. Porque se esse fosse o caso, os relacionamentos para os homens seriam bem mais descomplicados. Os caras eles iam nas profissionais e acabou. Eles não iam querer mais nada. Quiçá, eles iam até para as bonecas já. Porque a boneca não consegue oferecer mais nada para você. Ela só consegue oferecer o famigerado sexo. Ela não fala, ela não anda, ela não tem identidade social, ela não tem como você mostrar para as outras pessoas e se exibir porque ninguém valoriza isso. Muito pelo contrário, as pessoas têm nojo disso e acham bizarro. Então quem dera, né? Quem dera esse cope aqui da machosfera de que a libido é brutal e o homem, o problema do homem é a libido, é só a libido. Quem dera isso fosse verdade, porque no caso dos homens o que realmente acontece é uma necessidade romântica e afetiva muito grande. Eu diria até que é maior que a das mulheres, talvez até 2, 3 vezes maior. É bem bizarro. Mas assim, os homens eles ficam copando, né? Dizendo que as mulheres são mais românticas, eles não querem admitir os próprios defeitos, e é isso que os limita, né? Porque eles não conseguem ver o problema. E se você não vê o problema, você não consegue resolver o problema. É como minha prima uma vez que teve um problema com o carro e ela achava que era só botar... O carro era assim, botar gasolina e sair por aí, entendeu? Não precisava fazer mais nada, tipo, levava na revisão de vez em quando e pagava o que tinha que pagar ali, que os mecânicos diziam que tinha que consertar e acabou. Ela não sabia que tinha que colocar água no radiador para o carro não esquentar demais. Então o carro dela começava a fumaçar e ela achava, ué, o que está acontecendo? Eu fiz revisão esses dias, tem gasolina no tanque, o que mais eu preciso fazer? Pois é, filha, tu tem que botar gasolina no radiador. Então os homens ficam nessa, né? O problema é a libido, no caso o problema é a falta de gasolina. Aí põe gasolina, ou satisfaz a libido e ainda continua carente. Não tá botando água no radiador. Enfim, senhores, esse vídeo fica por aqui. Obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho e até mais.